Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dando sequência no vídeo de número 600, tema Natureza das Penas e Gozos Futuro. Hoje nós vamos tratar da questão 968. Então, Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos, né, que codificaram, que ajudaram ele a codificar a doutrina dos espíritos. Aí você pode falar assim, Luiz, Kardec fez a pergunta, não foi para os bons espíritos? Esse termo bom, eu vou abolir, eu vou deixar de usar esse termo, porque bom, como Jesus mesmo disse, é só Deus, só nosso Pai que estás no céu, que é simbólico, né? É mitológico. E então, Kardec pergunta assim, ó, se tais, né? Quer dizer, na questão anterior, esses espíritos que respondem a Kardec, eles citaram, né? Eles citaram várias coisas com relação à felicidade, né, dos espíritos evoluídos, né? Então, Kardec continua fazendo quase que a mesma pergunta no outro sentido, assim, ó. Se tais entre as condições da felicidade dos espíritos, agora eu estou já modificando. Por quê? Porque aqui está assim, ó. Se tais entre as condições da felicidade dos bons espíritos, né? Então eu já estou mudando já. Se tais entre as condições da felicidade dos espíritos puros, evoluídos, entendeu? A ausência das necessidades materiais. Você vai observar que isso aqui, essa pergunta aqui, ela está no sentido duplo. Se tais entre as condições da felicidade dos espíritos puros, perfeitos, a ausência das necessidades materiais. Olha o sentido duplo. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozo? Opa, tem um quebra-cabeça aqui. Vamos raciocinar? Veja bem, vamos por partes. Se tais entre as condições da felicidade dos espíritos puros, a ausência das necessidades materiais. Então, os espíritos puros, eles não têm necessidade de tudo aquilo que caracteriza material. A contar que o próprio corpo físico deles não é constituído da matéria a qual o nosso corpo físico
é constituído. Então, é uma pergunta com sentido duplo. Por quê? Porque o espírito evoluído, o espírito puro, ele não precisa reencarnar. Ele não desfruta dos gozos e das satisfações, ele não desfruta das paixões, dos vícios, da falsa felicidade, do falso amor que existe no nível que nós nos encontramos. Então observa só para você ver aqui, ó. Se tais entre as condições da felicidade dos espíritos puros, a ausência das necessidades materiais. Tudo bem. Os espíritos citaram que esses espíritos puros, esses espíritos perfeitos, eles não possuem mais a necessidade as quais nós necessitamos. Tudo que está relacionado à matéria física, aos desejos, aos vícios, a promiscuidade, bebida, drogas e tudo mais. Então, os espíritos puros, os espíritos elevados, os espíritos perfeitos, os espíritos nobres, eles não possuem mais essa necessidade. Nós entendemos isso, né? Porque é uma escala. Mas veja bem o que Kardec, como ele é esperto, aqui uma pegadinha, ele coloca assim, ó. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozo? Ué, o que é isso, Kardec? Você viu onde está o sentido duplo? Ao mesmo tempo que Kardec faz nessa pergunta 968, Kardec ele faz numa pergunta duas perguntas. Porque veja bem, se tais entre as condições da felicidade dos espíritos puros e perfeitos, a ausência das necessidades materiais. Ele está tratando de uma classe evoluída de espíritos puros, de espíritos perfeitos, de espíritos que já deixaram para trás essas necessidades da matéria. Você entendeu? Esses espíritos não possuem mais a necessidade da matéria, as quais nós as possuímos. Você entendeu como que é? Então, mesmo assim, Kardec continua. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozo? Ué, que isso? Tá vendo como tem muitas pessoas que lê e passa por cima?
Primeiramente, esses espíritos, eles não possuem mais necessidade de tudo que no nível, que na classe que nós nos encontramos, necessitamos. Você entendeu? Eles não possuem. E segundo, que olha só para você ver, mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozo? Tá bom. Como que nós entendemos isso? Tá. Para esses espíritos puros, para esses espíritos perfeitos, eles não necessitam, esses espíritos puros, esse espírito perfeito, eles não necessitam mais dessas necessidades as quais nós ainda necessitamos no nível que nós nos encontramos. Dá para você entender? Mas Kardec aproveitou. Bom, se esses espíritos puros, eles não necessitam mais, tudo bem, eles não necessitam mais. Ele está dizendo assim para os espíritos que estão, né, ajudando na codificação. Eles, olha, espíritos, eles não necessitam, os espíritos puros, eles não necessitam mais, né? Tudo bem. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem, né, aqui no corpo físico, uma fonte de gozo. Deu para você entender? Os espíritos puros, perfeitos, eles não necessitam mais. Mas Kardec quer saber o seguinte: se pelo fato deles não necessitarem mais, mesmo assim, o que eles não necessitam não se tornam, né? Ainda não uma satisfação dessas necessidades, não representa para o homem uma fonte de gozo? Bom, o que para nós é uma fonte de gozo, é uma fonte de felicidade, é uma fonte de paixão, é uma fonte de amor falso, é uma fonte de vício, é uma fonte de imperfeição. Esses espíritos puros, eles não necessitam mais do que nós necessitamos, né? Se tais entre as condições da felicidade dos espíritos puros e perfeitos, a ausência das necessidades materiais, quer dizer, dessas paixões que nós temos aqui na Terra, desses vícios, né? Dessas intoxicações, né? Vocês citaram isso. Tá bom, vocês citaram que os espíritos puros, os espíritos perfeitos, eles não necessitam mais disso. Mas vocês compreendem? Seria mais ou menos assim. Mas vocês compreendem que a satisfação dessas necessidades, elas não representam para o homem, aqui no corpo físico, né, uma fonte de gozo. Oxe, eles lá não necessitam mais espíritos. Eles lá não necessitam mais. Mas vocês entendem que o que eles não necessitam mais lá,
Aqui, para o homem, no corpo físico, é uma fonte de gozo. Que o homem se delicia em tudo isso, né? O homem, ele, enfim, ele nada de braçada. Nesses gozos, os espíritos puros, espíritos evoluídos, eles não necessitam mais. Mas vocês entendem, né, que existe essa satisfação dessas necessidades, não representa para o homem uma fonte de gozos? Ora, o homem aqui na Terra tem que gozar a vida. Né? Ele está dizendo assim para esses espíritos. O homem aqui na Terra necessita desses gozos e necessita gozar a vida. Ele, para ser feliz, ele tem que trair. Ele tem que ser traído. Para ser feliz, ele tem que usar droga. Né? Ele tem que beber. Ele tem que roubar. Ele tem que matar. Ele tem que ir para a praia. Não estou dizendo que isso é ruim, gente. Mas tem pessoas que excedem, extrapola. Você entendeu? Então, isso faz parte do contexto da vaidade do ser humano. Aí, eu acho que eu vou voltar a esse termo para poder, assim, ficar fácil para as pessoas, não para mim, porque eu já entendo. O termo, porque você entende que isso é termo. Termo, bons espíritos. Aí os bons espíritos responderam assim: sim, sim, gozo do animal, quando não podeis satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Meu Jesus amado, e agora? Sim, gozo do animal. Quando não pode satisfazer a essas necessidades, passa por uma tortura. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui, né? A pessoa, quando ele é um viciado em droga, ele, se tem dinheiro, ele compra a droga. Se não tem dinheiro, ele começa a vender os móveis de casa para comprar droga, para satisfazer aquele desejo. E ali arruína-se com a vida da família toda. Porque eu não sei se você sabe, um traficante, ele não destrói só a vida, o traficante, ele não destrói só a vida daquele que ele aliciou para o mundo da droga. Ele acaba com a vida da família toda, porque todo mundo sofre as consequências daquele ato dele ter aliciado aquele indivíduo. Agora, gente, um traficante sofre tanto nas regiões umbralinas que eu não vou nem entrar nessa questão. Eu não vou nem entrar nessa questão, porque se eu for entrar nessa questão, isso vira 50 vídeos de 25 minutos. Então, por exemplo, uma pessoa viciada em sexo, ele sai todos os dias à procura de homem e à procura de mulher, porque é viciado. Então, se ele não se satisfaz, ou se ela não se satisfaz,
aquilo ali vira uma tortura na mente dela. Então, sim, gozo do animal. Por isso que os bons espíritos responderam assim. Gozo do animal. Porque é primitivo, é animalesco, é selvagem. Agora, eu costumo dizer que os animais são mais evoluídos do que os homens. Em muitas questões, eles são evoluídos mais que o homem. O ser humano, se deixar, ele faz sexo todo dia. O animal, não. O macho respeita a fêmea, eles copulam, né? Copula é o mesmo que acasalar, só quando a fêmea está no cio. Depois, se é 1 ano e meio, se é 2 anos, o período todo de gestação da fêmea, eles não abraçam e nem beijam. Vamos dizer assim. Não tem abraço, não tem beijo, você entendeu? Não tem estimulante, não tem esses comprimidinhos para estimular o macho, né? Como a gente vê algumas propagandas na televisão, alguns casais tristes, e lá no fundo, aquela pessoa, uma pessoa falando, né, que está vendendo produto, se você está com o teu casamento arruinado, se você já não é hoje o que você era antigamente, se você não sabe o que é felicidade mais no teu casamento, use esse produto tal, tal, tal. Olha quanta ignorância. Gente, isso é as trevas. É as trevas por detrás que leva esses cientistas a elaborar certos tipos de medicamentos para que a pessoa viva exclusivamente em prol daquilo. A pensar que toda a desgraça do casamento está relacionado só no sexo e que resolve só com o sexo. Você entendeu? Isso é um primitivismo. É lamentável. Então, por isso que os bons espíritos responderam assim. Sim, gozo do animal. Quando não podeis satisfazer a essas necessidades, passa por uma tortura. Então, observa para você ver que a pessoa que é viciada no cigarro, que ele não tem cigarro, que ele vê que ele não tem nem dinheiro para fumar, para comprar o cigarro dele, ele pede para os outros. Ele chega e fala, oh, sabe que você poderia me dar um cigarro, não? Ali ele está numa loucura tão grande que ele pede. Ele pede para as pessoas. Entendeu? Bebida. E a abstinência, então? A abstinência, a pessoa fica louca, ao ponto dos psiquiatras ter que intervir ali e prescrever medicamentos para poder ajudar o paciente. Então você viu a pergunta que Kardec fez com sentido duplo, desculpe, e a resposta dos bons espíritos. Eu vou dizer agora bons espíritos, porque eu vi que eu ia complicar muito e as pessoas não iam entender. Então eu vou continuar dizendo assim, na hora que eu quiser relatar assim, bom só é Deus, eu vou dizer. Comigo não tem churumelo, não. Então, a abstinência, a pessoa que passa por abstinência, aquela tortura da abstinência, a abstinência da bebida, a abstinência da droga, a abstinência do cigarro. Tem gente que tem abstinência sexual.
Eu já assisti programa, documentários a respeito de abstinência sexual. Então essas loucuras são todas animalescas, todas primitivas, né? O que esses espíritos puros, esses espíritos perfeitos, não possuem mais esses vícios, essas imperfeições. Então nós vamos para a questão agora 969. Mas antes eu queria avisar vocês que por falta de olha para você ver como que eu não esquento cabeça. Você não repara não, viu? Porque eu tô com a camisa tudo amarrotada. Não deu tempo nem de passar. Não, não é questão de deu tempo de passar, não vou mentir, não. É porque eu não tenho ferro de passar roupa mesmo. Entendeu? Então tá tudo amarrotado desse jeito aqui, mas você não se preocupe com isso não, viu? O importante é a mensagem. Olha só para você ver como tá amarrotado. Ei, mas homem sozinho é dor, né? Olha só. Mas tá bom. Tô sozinho fisicamente, mas tô com Deus, né? Então vamos para o próximo vídeo.